Boa tarde a todos. Eu tô aqui enchendo meu copinho de água porque aqui tá muito quente. E convidar as pessoas que vão estar na live comigo hoje. Hoje não é café da manhã, hoje é café da tarde ou água da tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou abordar um tema muito interessante. Bom dia, boa tarde para quem tá entrando. Eu já acostumei tanto dar bom dia, gente, fica até difícil dar boa tarde. Então, hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante que eu gostaria que vocês que são massoterapeutas, que estão na carreira aí há um tempinho bom, que começaram agora, eu acredito que essas informações vai ser muito valiosa para vocês. Então, eu peço que vocês compartilhem a live, porque nós vamos hoje falar sobre paralisia facial e vamos falar sobre tendinite. Tendinite no glúteo. Alguém aí sabe o que que é? Se sabe, dá um joinha aí para mim e fala assim: eu sei do que é. E hoje a gente vai conversar com dois profissionais. Boa tarde Rita, boa tarde a todos. E hoje a gente vai conversar com pessoas que têm esses sintomas e pessoas que estão vivendo essa situação, né, de tendinite e de paralisia facial. Existem pessoas que acham que a paralisia facial é nervoso, é ansiedade, e aí cada um fala uma coisa, né? Então a gente quer saber como é que você fica sabendo que você teve uma paralisia facial, como é que você ficou sabendo que você tem esse incômodo de às vezes entortar a boca, ou às vezes o olho, ou às vezes a face inteira, né? Então, é um assunto muito interessante para abordar, porque todo esse tratamento, ele diz respeito ao massoterapeuta e também o fisioterapeuta, né? Eu já entrei aqui, deixa eu ver se minha convidada já está aqui, ainda não, mas eu tô aguardando meus convidados chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite. Vai estar na live hoje, gente, eu, a Rose, o Café com Rose, e a Marijô, lá da França, é uma portuguesa que mora na França. Então, nós estamos justamente abordando esse assunto para vocês entenderem o que é realmente um problema de paralisia facial, um problema de tendinite, o que é uma densidade óssea baixa, né? Por que isso acontece, né? E estamos aqui todos nós sujeitos a ter essa paralisia, né? Inclusive, tem que se separar, viu, gente? Porque o AVC é uma coisa e a paralisia facial é outra coisa totalmente diferente. E existem dois tipos de AVC, né? Então, o que que acontece? Isso precisa ser estudado, isso precisa ter um médico, né? Que realmente entenda do assunto, que saiba. Oi, Isabel, boa tarde. Uma pessoa que realmente saiba do que a gente está falando, né? E a gente vai contar hoje com a presença de um fisioterapeuta, né? E ele vai estar explicando melhor para vocês quais são as formas de tratamento, o que você tem que fazer para amenizar, porque dói, tudo dói, gente, tudo dói, paralisia facial dói, porque a pessoa sente esse desconforto, né? Tem pessoas que não conseguem falar, outras mudam só uma parte da fala, e isso é uma coisa muito desagradável. Deixa eu mandar aqui o convite aqui para minha convidada que vai estar com a gente, que é a Marijô, gente. A Marijô vai entrar pelo Clube Mundial, então quem puder compartilhar essa live, eu já vou chamar o fisioterapeuta também, que vai conversar com a gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tô esperando a Marijô entrar. Então, esse é um assunto que nós devemos abordar sempre, porque
todas nós precisamos ter informações verdadeiras, informações de quem está vivendo, de quem está presenciando, de quem está sentindo na pele, porque realmente não é fácil, não é fácil. E o estresse do dia a dia faz com que as pessoas fiquem pior a cada dia, né? Tá ouvindo bem? Então tá bom, Márcia. Eu tô aqui esperando os meus convidados para entrarem na live aqui pra gente falar sobre o assunto. Marijô é uma das pessoas que acabou de entrar. Manda o convite para mim, por favor, Marijô, porque eu não tô conseguindo mandar o convite para você. Então, manda o convite para mim, por favor. Boa tarde a todas as massoterapeutas que estão presentes. Vocês sabem que é muito importante a gente ter esse livre a cores, que não é fácil, né? Eu te aceitei aqui, Marijô. Só que Não estou eu não ouvindo. estou te vendo, eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Também não estou a ouvir. Boa tarde a todas e a todos que estejam aqui presentes. Vamos aqui falar um pouquinho de alguns problemas de saúde que acontecem e nós, como massoterapeutas, temos que cada vez mais conhecer, entrar nos assuntos para poder aprender e saber como lidar com certas situações que acontecem connosco ou com pacientes ou familiares. E, Marijô, bom, tem muita gente aqui que é novo na minha live, não te conhece. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é Marijô, né? O que é o Clube Mundial, o que nós fazemos, o que a gente faz para ajudar as pessoas, né? E eu peço a vocês que compartilhem essa live, que ela é de extrema importância. É de extrema importância todas as pessoas saberem o que é uma paralisia facial, o que é uma tendinite. É uma doença complicada, né, Marijô? O que você está apresente aí para nós? Primeiro que tudo, para quem não me conhece, eu sou Marijô, eu sou portuguesa e eu faço parte do Clube Mundial de Massoterapeutas, com a Rose, com a Maria Alves, com a Naomi e com a Cátia. E nós temos este clube, primeiramente para agregar e ajudar e aprender e ensinar e apoiar todos aqueles que se preocupam com o bem-estar das pessoas, massoterapeutas, seja qual seja o seu método, terapeutas, reikianos, todas as pessoas que se preocupam com o bem-estar das pessoas no modo geral. Além disso, além de massoterapeuta também, eu trabalho no Fora da Caixinha, ou seja, eu faço o gerenciamento dos Instagrams profissionais e também sou diarista aqui na França. E agora desconcentrei. E eu estou aqui com a Rose. Estou aqui com a Rose para falarmos de um assunto, ou de dois assuntos que nos dizem respeito a todos nós, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós, e que nós estamos a fazer isto como forma de sensibilizar e de ajudar e de falar sobre dois assuntos que são bastante importantes. Eu tenho tenho essas duas coisas, tal como tu, Rosa, que também tem tendinite no quadril ou no glúteo, tenho dos dois lados, como tenho nos ombros, e há cerca de uma semana e 2 dias, um pouco antes da última live que eu fiz com a Rose dos sorteios, eu tive o início de uma paralisia facial. Na hora eu fiz a live, senti qualquer coisa, mas não senti uma coisa assim muito forte. E no dia seguinte fui ao hospital, a Maria disse-me que eu teria que ir ao hospital, depois não sabia qual seria a origem da paralisia, e eu fui ao hospital e depois de alguns exames que eu fiz, estou a fazer tratamento e agora estou a fazer o taping,
descobri que a minha paralisia é de origem viral. Não tem nada a ver com AVC, graças a Deus. E então nós decidimos vir aqui falar desses dois assuntos que muitas pessoas têm. Por exemplo, a tendinite no quadril, eu não sabia que tinha, eu descobri porque eu tinha muitas dores na lombar, eu tenho artrose na lombar e tenho pinçamento das vértebras, e descobri essa tendinite no quadril por acaso. E também, além de vocês poderem ter esse problema, nós estamos aqui também para falar com vocês, com massoterapeutas. Vocês, muitas vezes, se calhar na vossa vida, vão encontrar pessoas com essa tendinite nos quadris, com uma paralisia facial, e nós temos que saber agir da melhor forma, não fazer as coisas sem método e não achar que se consegue ter resultados imediatos. É uma coisa difícil, não é imediato, mas saber fazer com o método, saber cuidar e avisar as pessoas. Eu acho que é muito importante a pessoa não achar, eu vou já ficar boa. Porque se fosse assim, a médica do hospital disse-me assim, você vai fazer o tratamento, vai fazer os corticoides, vai fazer o antiviral e, em princípio, dentro de uma semana você já estará normal. Como vocês veem, não estou normal ainda, não é? Portanto, temos que saber lidar com isto com mente o mais leve possível e não colocar metas. Lutem todos os dias um bocadinho, que a coisa evolua, mas não podemos achar que vamos fazer uma massagem e já ficamos boas amanhã, não podemos achar que vamos fazer o taping hoje e amanhã já estou boa, não. Até porque a massagem ajuda, o taping ajuda, como a fisioterapia ajuda. E como eu penso que nós vamos ter um fisioterapeuta aqui, ele vai falar melhor do que eu, porque ele é que é o fisioterapeuta, ele é que é o doutor. E nós sabemos que nem com a fisioterapia as coisas são rápidas. As coisas levam tempo. Porquê? Porque isto aqui interfere no nosso nervo facial. E é um nervo sensível e que quando é afetado ele atrofia, ele fica bloqueado. E agora só o tempo e a persistência para poder melhorar a situação. E acho que já falei um monte, não é, Rose? Não, claro que não. Você tá explicando. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se o fisioterapeuta está conseguindo entrar. Eu vou fazer uma pergunta para você, Marijô. Quando te deu esses primeiros sintomas aí que você sentiu, que você estava tendo um desconforto. Você tá na live, Marijô. Você estava na live com a gente, né? Você estava comigo, foi o dia do sorteio. Então, quer dizer, foi uma coisa assim, inesperada, né? Você não teve sintomas, não teve nervoso, não teve ansiedade. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu na live, ou antes da live. Foi um pouco antes da live. Eu lembro-me que eu estava a passar um batom, não é? Para a live, e quando eu coloquei o batom deste lado aqui da boca, eu estava a sentir a boca estranha, assim, tipo, como se estivesse meio dormente, algo, não sei, não sei explicar, sei que sentia a boca estranha. E eu sei que eu pintei os lábios 2 ou 3 vezes e o risco saía errado. Saía errado. Eu assim, que raio, o que é que se passa aqui? E fui fazer a live na boa. Entretanto, quando eu fiz a live, quando terminou a live, eu perguntei à Maria, achas que eu tenho aqui alguma coisa na boca e não sei o quê? E ela disse, não tens nada. E eu fiquei. Entretanto, depois até ainda estive acordada até mais tarde e sei que no final da noite eu comecei a chorar do olho. Mas como eu tenho alergias e por vezes isso faz isso, dá coceira, da pica e sai um pouco de água. E ficou assim. No dia seguinte, quando eu acordei, aí sim eu senti a boca um pouco mais torta. Foi quando eu falei com a Maria e que ela me mandou fazer algumas
algumas caretas, vá, tipo sorrir, falar, e foi quando ela percebeu que não estava normal, não é? E o olho não fechava, eu deixei de fechar o olho. Desde esse dia que o meu olho, aqui, o meu olho não fecha. Por isso eu tenho que estar a limpar, porque sai lágrima, sai água. E foi assim, entretanto... Então não foi teve assim. nenhum sintoma, não, simplesmente aconteceu, não é? Simplesmente aconteceu, não me lembro de nada, Rose, não consigo, senti mal ou senti, não mesmo. Eu tô tentando colocar o fisioterapeuta, mas parece que a internet dele tá meio ruim. Aqui para mim, Pena. eu não sei se vocês estão vendo aí, eu por exemplo, não tô vendo a Marijô, né, agora aqui. Rose, mas a Maria diz que ele já está na live. Eu tô na live. É que tá eu não bom. vejo ninguém. Não, tá bom, é porque eu não tô vendo também, eu tô vendo que só tá escuro aqui. Tá tudo Então, gente, escuro. tem um fisioterapeuta aqui com a gente. Boa tarde, né? Tudo bem? Se apresente, por favor, primeiro, né? E fala da onde você é para a gente começar a abordar esses dois assuntos. Certo. Bom, primeiramente, boa tarde. Sou o Dr. Jean Michel, sou fisioterapeuta aqui da cidade de Uberaba, sou filho da Rose, né? Trabalho com a fisioterapia aí já tem um ano, praticamente, e fui convidado para poder fazer parte dessa live pela Rose, recebi um convite pela Rose para poder fazer parte da live, e eu estou aqui para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer problema que tem no decorrer de todo o tempo. Se nós estivéssemos conversando aqui. Então, gente, presta bem atenção. É praticamente uma consulta, vamos dizer assim, uma avaliação gratuita. Por quê? Porque a gente vê que lá na França tem dificuldade com fisioterapeuta, né, Marijô? Eles aqui só usam o fisioterapeuta em caso de grave, em que a pessoa não mexa mesmo a face, que a pessoa não consiga falar, que a pessoa não consiga, por vezes, comer. Porque eu falei com o meu fisioterapeuta, que eu faço fisioterapia dos ombros, e ele disse-me, não, no teu caso, em princípio, não vai ser preciso. Só num caso assim mesmo muito grave, ou quando a pessoa provavelmente tem AVC, que eles fazem essa fisioterapia. No caso da periférica, esta aqui é uma paralisia facial periférica, a paralisia de Bell. Foi causado por 2 vírus, neste caso, não é só um, são 2. É a varicela e a herpes. São vírus que eu já tinha no meu organismo, já tive há muitos anos e que acordou por alguma razão e que inflamou o nervo facial e provocou a paralisia. Mas está aí um fisioterapeuta que vai explicar bem melhor do que eu só sei um pouquinho. Então, doutor Jean, explica para as pessoas que estão na live como é que funciona essa paralisia facial, quais são as áreas que atinge. Explica para a gente melhor, para as pessoas entenderem se realmente a fisioterapia ela é realmente necessária mesmo, a massoterapia é realmente necessária nesse caso. Certo. Antes, até foi até bom ela ter comentado também conosco sobre a paralisia de Bell, que é o verdadeiro nome que dá a essa doença, né? Ela é uma paralisia periférica, na verdade. É uma doença onde ela causa fraqueza repentina de um dos hemisférios do nosso rosto. Ela ocorre quando o nervo facial ele fica inflamado, ele demonstra estar inchado também. E com essa inflamação e esse inchaço, ele impede a comunicação dos músculos. Então, não tem uma comunicação entre os músculos em si. Em relação aos sintomas que pode acontecer com essa paralisia, a pessoa ela possui a dificuldade de poder transmitir algum tipo de sorriso, fechar os olhos ou levantar, franzir essa parte da testa aqui, ela tem essa dificuldade também.
entendeu? Ela sente também uma determinada dormência na região do rosto. Ela tem um aumento de sensibilidade de sons também em algumas pessoas. Também pode acontecer alguma alteração de produção de lágrimas, que eu até vi ela fazendo, limpando, passando o papelzinho. Então, como nós não temos esse controle em si, ele também tem essa alteração na produção de lágrimas, saliva e até o paladar também são afetados, né? A paralisia de Bell, ela é temporária, na maioria dos casos. Porém, tem melhores em algumas semanas, sim, como ela falou, mas a gente fala igual, o tratamento de paciente para paciente é diferente. Um paciente ele tem um organismo X e o outro ele tem outro tipo de organismo. Então, não é que o paciente, o Joãozinho, ele teve uma paralisia e a Maria também teve determinada paralisia. O Joãozinho pode melhorar primeiro do que a Maria. E a Maria pode ficar ali 2, 3, 4, 5 meses, vamos jogar um tempo longo, e ela não conseguir se curar. Pode ser que aconteça assim. Então, mas ela consegue voltar totalmente os movimentos com a fisioterapia e a massoterapia? Ela pode ter esses dois tratamentos? Sim, ela pode ter os dois tratamentos correlacionados um com o outro. Ela pode, sem problema. Mas aí também, tanto na área do fisioterapeuta com a massoterapeuta e a ajuda dela também, ela pode fazer em casa também, os procedimentos, aonde dão continuação no tratamento dela. Os dois podem trabalhar junto, um orientando o outro, certinho. E assim, para falar assim, na primeira sessão você vai voltar ao normal. Não existe esse milagre, não existe na realidade, né? Na realidade é o quê? É um tratamento, onde pode demorar de 1 mês a 5 meses, como você colocou aí, porque cada corpo é único, né? E você aconselha, vamos falar da fisioterapia. Quais seriam esses movimentos e quantas vezes por semana? Quais são os estímulos? Pode colocar coisa quente ou coisa fria para a gente entender, para as meninas que estão na live entender direitinho. Certo. Vamos separar em determinados tópicos. Vamos pensar assim, no caso da fisioterapia e vou citar no caso da massoterapia, no caso também. O que a massoterapia pode colaborar ali? A massoterapia pode entrar com relaxamento muscular, estímulos e circulação sanguínea, onde a massoterapia vai poder entrar para ajudar bastante. Já na fisioterapia, vamos pensar no seguinte: exercício terapêutico, como treino motor, para poder reforçar os movimentos faciais. Aqui que é um treino básico, sim, é a pessoa começar a sorrir. A musculatura para sorrir. Assoviar também é um treino. A pessoa conseguir assoviar, ela pode fazer também esse tipo de treino. Levantar as sobrancelhas, entendeu? No começo vai ser difícil. Então, sempre está o massoterapeuta ou o terapeuta ali ajudando. Fala assim, vamos levantar. 1, 3. 1, 2, 3. Aí a pessoa faz e o profissional vai ajudando também. Pode fazer esse procedimento também. Na fisioterapia entra também com a eletroterapia, estimulação elétrica profissional para poder ativar os músculos afetados, depende do hemisfério que está afetado, no caso. Tem também a estimulação sensorial, onde pode fazer o uso de gelo, uso de temperatura, no caso também, gelo, pincel, são pequenos movimentos onde a gente passa no rosto da pessoa, na região onde está afetada, para ver se estimula, para começar a demonstrar que está tendo pequeno, que ela está sentindo, que esses estímulos sejam perceptíveis para ela. Podemos trabalhar também. Orientação, e a gente pode entrar com uma orientação domiciliar. Você ensina o paciente a realizar o exercício diário em casa. Então, os mesmos exercícios que ele fez durante a sessão, ele pode também
está fazendo em casa também para dar continuidade no procedimento. Porque, igual eu falei, o tratamento do paciente, muitas vezes, até eu falo para os meus, não depende de eu ir lá e fazer uma sessão de 1 hora. Sim, o paciente também tem que fazer em casa, por si só. De frente ao espelho, constante, de frente ao espelho, para ele poder ver, porque, principalmente, existe um problema que o paciente tem, um ressentimento. Ele não quer olhar de frente ao espelho para ele ver como está a feição, porque ele sente um desgosto. Então, você conversar com o paciente, fala assim, olha, o seu espelho é o seu principal colaborador do seu tratamento. Então, em casa, você fica de frente com ele, faz exercício por si só, trabalhe. Não deixa de fazer, porque o músculo, quando ele deixa de agir, ele entende que ele não precisa mais funcionar. Aí vai ser pior ainda. Então, estimula. Trabalhe, faça tudo que tiver para poder fazer. É porque a Marijô, né, Marijô? Você está aí na França e é muito frio aí, né? Aqui faz muito frio. Aqui, na semana em que isso aconteceu, estava menos 3, menos 4, menos 2, menos qualquer coisa. Mas naquela hora que aconteceu aquilo, eu estava dentro de casa, nem sequer saí, nem estava em contato com o frio. Não sei. Eu sei que aconteceu. Doutor, eu posso só fazer uma pequena pergunta. Por exemplo, como estão aqui muitas pessoas na live que são massoterapeutas, qual é a responsabilidade que uma massoterapeuta tem que ter ao tocar numa pessoa que tenha paralisia facial e que vá fazer a massagem? Que tipo de massagem que pode ser... Porque é assim, uma coisa é a massagem normal, quando a gente faz a massagem facial normal. Eu penso que para a paralisia terá que ser uma massagem diferente, terá que haver ali uma preocupação, uns cuidados próprios, certo? Sim. Nós temos uns cuidados. Igual você falou, o tempo de uma sessão é o tempo normal. Uma sessão de fisioterapia, uma fisioterapia para o tratamento facial. Vamos pensar ali, é claro que você tem que dar mais atenção porque é uma região onde ela não tem muitos estímulos. Então, você vai ter que ter um pouco de mais paciência. Então, as repetições... Então, não é só na massoterapia em si, mas assim, igual eu falei, pegar o pincel, passar gelo, ver se a pessoa começa a sentir, conversando com a pessoa, porque a sessão, para quem tem esse tipo de problema, a gente tem que conversar muito com a pessoa, principalmente porque o psicológico dela está muito abalado. Muitas pessoas têm problemas, dificuldade de falar. Quando você está conversando com a pessoa, você automaticamente está forçando ela a mexer essa musculatura da boca e ela desenvolver o pequeno problema que ela tem. Então, isso já é um tratamento também. Então, vamos supor, você vai lá, faz uma sessão normal, com calma, delicadeza. O rosto, principalmente, a região da face, principalmente, não é uma região, igual a gente vai fazer fazer um procedimento de massoterapia na panturrilha, nas costas. Então, você não tem que colocar tanta intensidade. Usa dedos, delicadeza, leveza. Então, todo esse procedimento tem que ser visto como meio de colaborar para poder também ver que ali também você tem que ficar só sovando a pessoa ali no rosto, aí, porque não é para ter, se eu sovar vai receber mais estímulo. Não é com calma. Então, não é pressão, é movimentos contínuos, tipo fazer assim, estimulando. Estimulação, trabalhando em estimulação. Só estimulação, não tem na realidade que esfregar, não tem que botar força. Não. Eu posso que ela falou sobre, nós começamos a falar sobre o tempo de tratamento e tudo em si. Em alguns casos, a paralisia de Bell, cerca de 80%, 90% dos pacientes aí, eles se recuperam espontaneamente em até 3 meses. Eles têm uma recuperação boa em até 3 meses, entendeu? Já em outros tipos de paralisia, os resultados dependem do diagnóstico, precoce, lesão, né? E como vai ser feito o tratamento também. Por isso que eu falo, a pessoa teve
o problema que ela teve. E ela tem de início já iniciar o tratamento. Não é fazer tratamento para, faz tratamento para, tem que dar de início. Porque quanto mais tempo demorar o tratamento, mais difícil vai ser para a pessoa poder voltar a fazer tudo que ela fazia antes. Beleza. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para fazer? Pode jogar nas perguntas aqui. E outra coisa, doutor, a gente queria saber a respeito da tendinite no glúteo, porque pode ser no médio, no alto, no baixo, e dói. Como dói? Explica pra gente o que é essa tendinite no glúteo aí, que eu e a Marijô temos e sofremos. Rapaz, a tendinite em si, ela é uma infecção. Então, não só no glúteo. Então, a tendinite ela acontece em vários lugares do nosso corpo. A tendinite ela é uma inflamação, no caso, perdão, ela é uma inflamação ou uma irritação do tendão, que é onde conecta o músculo com o osso. Então, nessa regiãozinha aqui, ela ocorre uma determinada inflamação. O que seria essa causa primária? É o uso excessivo, né, que a gente fala. Lesões repetitivas ou sobrecarga de tendão. Então, a pessoa faz muito aquele movimento, ou vamos jogar, a pessoa que esteja acima do peso, ela pode fazer também, no caso da tendinite. Então, são diversos fatores, não é porque o fulaninho pesa 50 quilos e teve a tendinite de glúteo, pode acontecer também do que pesa 100 e tantos quilos e também tem a tendinite no glúteo. E ambos não precisa ser por peso, isso pode ser por movimento, repetições, como eu falei. As áreas mais comuns, né, que acontece, a tendinite é ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo e, em alguns casos específicos, a tendinite de glúteo. É um tratamento muito, a gente fala, muito conservador e muito dolorido também para o paciente, ele conseguir tratar. Vamos pensar assim, os fatores de risco que tem a tendinite, a idade. Com o envelhecimento, os tendões ele perdem a elasticidade. Então, eles não conseguem esticar o máximo que ele fazia um tempo atrás. E eles ficam mais suscetíveis a lesões. Atividades repetitivas, como eu falei, esporte, trabalho manuais, tarefas domésticas. Vamos jogar lá, Dona Maria limpa a casa, desde dos 15 anos ela faz serviço de limpar a casa das pessoas. Hoje Dona Maria tem 55 anos. Ela vai sentir dores, ela vai ter problema com a questão da tendinite. E um dos exemplos é a tendinite de glúteo. Por determinado movimento, Dona Maria fica subindo, descendo a escada, ou então sobe banquinho, desce banquinho, para tentar limpar lá em cima. Tudo isso pode ocasionar também. Condições associadas, como a Dona Maria vai lá, ela tem doença como artrite reumatoide, ou então diabetes, pode aumentar também a predisposição para ter esse tendinite também. Tô vendo falar de sobrepeso. Eu, por exemplo, eu não tenho sobrepeso. E eu tenho tendinite nos 2 glúteos. Então, aí fala assim, é independente de peso, é independente independente. Independente. É igual você pegar uma jogadora de basquete. A jogadora de basquete, ela vai lá e pesa, uma mulher profissional, ela pesa 70 quilos. Aí você pega, eu falei, Dona Maria, que tem lá, Dona Maria vai, uma dona de casa, mas tem um serviço que ela faz na casa de outras pessoas para ganhar o seu sustento. E a Dona Maria, ela pesa 120 quilos, entendeu? A jogadora, ela faz muito movimento repetitivo, principalmente salto. Então, ali, no futuro, a jogadora, ela pode ter um problema de tendinite também. Mas a Dona Maria, claro, por conta do excesso do peso e de repetição, ela vai sentir muito mais do que a jogadora de basquete, tênis, qualquer coisa do tipo. E assim,
Então, Pode não falar? adianta, não adianta você fazer academia, gente. Se tiver de dar essa infecção, vai dar, né? É a idade. A gente fala que o corpo, nós preparamos toda a nossa vida. Nós curtimos desde o começo. Quando chega no finalzinho, quando a gente está começando a ficar velho, esse problema, tudo que veio, conseguindo controlar. Claro que existe procedimento onde você controla a dor, controla a disposição, para não piorar tanto. Mas no futuro na frente, vai acontecer. Existe acontecer porque vão ficando frágeis com o tempo. Então, não adianta, igual assim, eu corro e morro na praia, morro lá na beiradinha lá. Mas não adianta, entendeu? Até nada também, uma hora vai chegar a hora. Mas, assim, sobre a tendinite, relacionado aos sintomas dela, uma dor localizada, ela é diagnosticada como uma dor localizada, especialmente em questão de movimento. Então, quem tem tendinite de cotovelo, de ombro, bursite. No bursite é um pouco mais separado ali, mas a tendinite em si são dores mais afetadas, dores mais das regiões. Ela possui uma rigidez e também tem um desconforto no tendão. Fica mais duro. Você vê que os movimentos ficam mais difíceis para poder fazer. Então, gera uma determinada rigidez. Possui um inchaço, um pequeno inchaço leve ali ao redor da área inflamada. Ele também incha. E acontece também de ter a fraqueza muscular devido à dor. Porque você vai querer gerar uma proteção. Você não está querendo sentir dor, então você vai evitar de movimentar aquela região e vai ter uma fraqueza muscular. Porque você não está movimentando. E automaticamente, doutor Jean, uma coisa vai levando a outra. Por quê? Se você tem uma tendinite no glúteo, automaticamente você vai pender para o lado onde você se sente mais confortável, né? Sim. Aí já vem o problema na coluna. Aí o que acontece? Aí já começa a dar os desvios, não é? Porque é igual, se você pisa com o pé num prego, você não vai pisar de novo com o pé no chão, porque você está sentindo dor. Então se você está sentindo uma dor por conta da tendinite, você vai deixar automaticamente de usar aquela região. Perdão. Então, isso é uma coisa que nós temos que treinar, principalmente no psicológico também. Porque você pensa, nossa, doendo, eu não vou usar aquela região porque está doendo demais, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo sentar no caso da tendinite do glúteo. Eu não consigo sentar, eu não consigo fazer movimento, eu não consigo rotacionar o corpo, porque eu sinto muita dor, então eu não vou fazer. Mas às vezes aí você está deixando de fazer uma função e mesmo com o tratamento, porque no tratamento você vai ter que fazer aqueles movimentos, tudo que te pede. Então tudo que você não faz, no tratamento você vai ter que fazer. Então, é muito do consciente da pessoa também, tem que trabalhar também. E eles costumam dizer assim, doutor Jean, não sei se lá na França é assim, costumam dizer que o fisioterapeuta é o ruim porque ele faz doer. Mas por que o fisioterapeuta faz doer? É porque o fisioterapeuta entende que você nunca dá o seu melhor, que você tem um ponto onde você fala assim, daqui não passa. E o fisioterapeuta sabe que passa daquele ponto, não é? Bom, os meus, eu falo, a minha esposa também fala, ela fala que tem dó dos meus pacientes, porque a vacinação do jeito que você trata, ele não tem como, a pessoa está reclamando, a pessoa chegou lá para mim, eu tive um paciente onde ele teve uma fratura de patela, e ele chegou, ele não fazia o movimento, o joelho dele sempre estava assim, então eu tinha que esticar o joelho dele. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha praticamente em cima da perna dele e comprimir para baixo. E ele gritava de dor, mas eu não dou conta, mas você dá conta. Eu não dou conta, você dá conta. E ele fechava o olho e gritava, e xingava todo mundo que estava do meu lado. Mas assim, o fisioterapeuta é assim, ele sabe o limite também, tem que reconhecer o limite da pessoa e ele tem que reconhecer que a pessoa também ela consegue ir um pouco mais. Mas isso tudo vai da consciência. Porque se ficar só naquele,
Ah, eu não consigo fazer o movimento porque eu sinto dor. Então, não sei por que você está fazendo tratamento. Se você está fazendo tratamento para poder melhorar, você tem que ir um pouco mais, fazer um pouco mais, rotacionar um pouco mais, fletir um pouco mais, estender. Tudo você tem que fazer devagarzinho, também sempre limitando um pouco da dor para o paciente não sentir demais. Porque eu conheço várias pessoas, eu não sei se com você é assim, eles falam assim, ai, o fisioterapeuta me matou de dor. Só que assim, a dor que o fisioterapeuta causa, essa dor, ela precisa existir, por quê? Porque você está voltando uma musculatura que estava praticamente atrofiada. Óbvio que vai doer. Aí tem pessoas que falam assim, não, não vou continuar o tratamento, não, porque eu estou sentindo muita dor. Acontece isso? Acontece, existe muito o negócio do medo do profissional. O paciente vai lá, faz a primeira sessão com um profissional e o fisioterapeuta vai lá e ele sai da sessão falando que ele morreu, que praticamente ele machucou ele está sentindo muita dor, mas ele não sabe que ele precisa ter um esforço para você poder ter um ganho. Então, muitas das vezes o que o fisioterapeuta faz para você não é porque ele não quer te ver você chorando, machucando. Ninguém, eu penso eu que nem o fisioterapeuta é masoquista ao certo ponto. Então, mas assim, o que puder fazer para poder melhorar, e claro que vai ter aqueles pacientes que vai entrar na sessão e depois na segunda ele não quer nem passar na sua frente. Aí ainda fala assim, olha, que lá o fisioterapeuta pai me matou, entendeu? Não vai nele não porque ele vai te machucar. Mas isso é o da pessoa também. Então, se a pessoa não tiver uma mente forte também e ver que ela precisa para poder ter esse tratamento, ela não dá continuidade. Porque no caso da fisioterapia, é um mal necessário, né? Você vai sentir dor, mas na realidade você precisa sentir aquela dor, por quê? Porque tudo aquilo que contrai, eu lembro da minha mãe que tinha problema nos trigêmeos, então o que acontece? Igual a Marrijô agora, a Marrijô tá com essa paralisia facial, então ela acha que ela tá sorrindo, mas ela consegue sorrir só de um lado, do outro não, né? Então, aí o que acontece? Se fizer qualquer movimento nela, no outro dia ela vai sentir muitas dores, né? E aí, no caso, seria, vamos dizer assim, qual o intervalo de uma ou fisioterapia ou massoterapia, qual que é o intervalo de uma da outra, ou pode fazer todo dia esse estímulo? Toda terapia em si, ela possui um tempo, descanso. Nós temos que falar que o nosso corpo ele precisa de descanso. Tudo, na vida. Para tudo é um descanso. Então, vamos supor, a pessoa ela faz o procedimento, isso vai muito de acordo com como está o processo dela. Se está um processo mais grave, se está mediano, isso quando você for fazer a análise da pessoa, ver como ela está se comportando, aí você determina. Vamos precisar fazer 2 sessões, vamos precisar fazer 3 sessões na semana, 4, ou então todo dia de segunda a sexta, você tem um descanso, sábado, domingo. Isso é o profissional que vai chegar e vai avaliar como está o procedimento. Claro que você começa com muito e no final das contas você vai reduzindo. Você não precisa ter aquela quantidade de sessões tão grandes para a gente falar, mas você vai ganhar mais dinheiro, claro, óbvio, mas você nunca fica só pelo mais dinheiro, e sim pelo tratamento da pessoa. Porque aí você vai com a pessoa, olha, no comecinho vamos ter que fazer procedimento de 5 sessões na semana, porque no seu caso aqui, está com dificuldade para poder movimentar a boca, ter feições, né? Então vamos trabalhar agora pesado no começo, e depois nós vamos fazer um jeito onde a gente pode diminuir, colocar faz um dia, descansa um dia, faz outro dia, ou então faz um dia, descansa 2, faz o outro, descansa 2. É tudo conversado e ver como está o procedimento mesmo. Tá, mas Jô, tem alguma pergunta aí para você fazer? Eu tenho em relação ao ouvido.
você há pouco falou que nós ficamos com. Algumas pessoas ficam com sensibilidade ao som. Eu estou com essa sensibilidade ao som. É algo estranho. Se eu escutar algo perto do ouvido, um som mais alto, causa uma estridência. É uma coisa estranha que me incomoda imenso. Nessa situação, com o conhecimento que você tem, não sei se conseguirá responder, mas talvez sim. Acha que esse processo vai passar ou será melhor procurar um especialista, se bem que aqui na França estamos com falta de otorrinos e então marcações para otorrinos é uma coisa quase impossível neste momento. Mas existirá algum tratamento ou ele vai passando com a recuperação do restante da face? Certo, certo. Quando eu falei relacionado à parte auditiva, como você falou, o principal nervo que é afetado o principal nervo que é afetado é o sétimo nervo e o oitavo nervo, que ele passa próximo ao oitavo nervo, que é o vestibular, no caso do auditivo. Ele é responsável pela, não sei se você teve questão perda de equilíbrio também, tem pessoas que têm perda de equilíbrio com esses problemas, porque tudo que é relacionado ao ouvido tem audição, equilíbrio, sensibilidade das pessoas ao meio aonde elas estão. Então, assim, então o funcionamento fica tudo afetado, sim. Por isso as alterações auditivas, ela pode surgir algum caso, eu posso falar para vocês, sintomas como zumbido, você falou, questão zumbido, dor de ouvido, também tem pessoas que têm muita dor de ouvido, hiperacusia, que é sensibilidade aumentada com sons altos, sons baixos, a pessoa tem problema com isso. Ela também acontece também a perda auditiva, em casos raros ela acontece a perda auditiva, associada a condições, a gente fala aqui, uma infecção, alguma coisa do tipo, ou umas coisas mais brandas, que é no seu caso, o tratamento. Falar, o tratamento que eu tenho aqui, questão pode ser de acontecer de eu melhorar a parte facial, mas a parte do ouvido eu ainda está com pequenos problemas. Não está como quando eu comecei, mas eu ainda sinto dor no ouvido, eu ainda sinto barulhos, pequenos barulhos, determinados sons me causam incômodo. Aí sim, eu aconselho, no caso, procurar quem mexe, um médico, sim, que mexe com a região, a parte do ouvido, o especialista, e para ele poder te dar uma orientação melhor. Porque dependendo do procedimento, pode ser que é uma fraqueza muscular. Então, aí a gente pensa, nossa, né, como é que a massoterapia, ou então a fisioterapia, vai agir em uma musculatura que está no ouvido? Isso é muito complexo, mas existe sim. Então, nós trabalhamos com, no caso de ondas elétricas, a parte da elétrica, ela trabalha muito para poder ter o estímulo, principalmente dessa musculatura que está nessa região, para poder trabalhar. Então, sim, se por acaso piorar, eu aconselho assim, ou então, se melhorou, mas com o tempo vê que ela não progrediu, pode sim procurar um especialista, no caso, que cuide mais, para poder dar uma orientação melhor. Exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você sabe que você é convidado para estar aqui junto com as 50 mais, né? As terapeutas, né? Dia 5, 6 e 7 de setembro. Então, vamos abrir outro nicho aqui, interessante, meninas. O Dr. Jean Michel é um fisioterapeuta. Dr. Jean Michel, tem como você, por exemplo, atender, fazer uma consulta, uma videoaula? Tem como você abrir esse espaço para você atender online? Porque às vezes tem pessoas aqui que estão assistindo a live e precisa de um fisioterapeuta. Aí o que acontece?
abriria esse leque de oportunidade para você, de você atender essas pessoas online, ter uma consulta online, ter um tratamento online, tem condições de um fisioterapeuta estar dentro da casa dele e ele conseguir fazer com que, por exemplo, você é o fisioterapeuta e você vai ter uma videoaula com a Marijô. Então, você vai ensinar para ela os estímulos. Tem condições de ser feito esse trabalho pela internet? Bom, primeiramente, nós pensamos o seguinte, vamos jogar com algumas suposições. Com a evolução que nós temos hoje, de uns anos para cá, existe essa possibilidade das teleconsultas, no caso. Verdade. O único problema que nós enfrentamos hoje, principalmente na nossa área, porque eles falam assim, hoje a inteligência artificial está dominando o mundo, vai ter determinados empregos onde não vai existir mais pessoas, existe máquinas para poder trabalhar no lugar de pessoas, existe, beleza. Mas assim, existe uma orientação que fala aonde que determinadas áreas da saúde não tem como a máquina substituir. Um desses casos seria a fisioterapia. Porque um paciente, ele está lá, ele está sentindo dor, você tem que fazer a manutenção dele, você fazer todo o procedimento com ele. Dependendo, a máquina, ela não tem essa parte de sensibilidade, ela pode ter conhecimento, ela pode ter as melhores estratégias, mas não é um ser humano trabalhando ali. Mas existe sim a possibilidade de fazer consultas, de mostrar procedimentos, de conversar explicativo para as pessoas como elas deveriam fazer. Existe essa possibilidade e a fisioterapia também ela trabalha nessa área. Então, não é que vamos supor, uma pessoa vai lá, ela teve uma fratura fratura de cotovelo, do ombro, ela vai precisar de um fisioterapeuta presencial, entendeu? Sim. Mas assim, de início, mas ali, quando ela já tiver um determinado tempo, onde ela conseguiu movimentação, ela consegue fazer os procedimentos, aí sim, ela pode ter contato com o fisioterapeuta via online, onde o fisioterapeuta vê que ele não precisa mais estar ali presente com ela. Mas existe sim essa possibilidade de estar trabalhando sim com as pessoas pela internet. Aí, tá vendo, gente? Ó, se precisar de um fisioterapeuta, segue o Dr. Jean. Porque o que acontece? Ele pode fazer uma consulta, né, online para você realmente ter uma qualidade de vida melhor. Porque, assim, eu estou vendo que cada vez mais, apesar de existir muitas academias, eu vejo que as pessoas estão sedentárias. Querendo ou não, estão muito sedentárias. E assim, eu lembro que na minha época não existia controle de televisão não, tá, gente? O negócio era ir lá e apertar o botão lá, igual vocês fazem no coraçãozinho aqui, ó. Então, o que acontece? Hoje não, hoje tudo tá na palma da mão, até a TV, né, tá na palma da mão, o jornal tá na palma da mão no celular. Então, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais sedentárias. E aí, no futuro, o que acontece? Aí precisa de um fisioterapeuta. Aí precisa de um massoterapeuta. Por quê? Porque o organismo da gente, eu sempre falo, nosso corpo, ele envelhece, né? Quando você tem 16, 20 anos, até os 25, você tá no pique, né? Depois começa, eu falo sempre uma coisa, chegou nos 30, gente, vocês começam a descer a escada. Aí começa o problema de junta a idade, junta janeiro, né? E junta vários problemas, vários fatores. E na realidade eu acho que é importante, né? É importante, né, Marijô? Porque quem teve, estou vendo o comentário aqui da Maria Alves, quem teve o Covid, até hoje tem as sequelas, né? E às vezes acha que o fisioterapeuta não é necessário. E na realidade, quem teve Covid precisa muito de um fisioterapeuta, não é? Que ele sai do hospital totalmente debilitado, né? E também saber se, peço desculpa, se o Covid poderá, ou quem teve Covid, poderá ter futuramente paralisia facial. Se poderá fazer isso, como foi um vírus, se poderá
não sei se você consegue responder a isso, doutor. Então, relacionado ao Covid, até hoje existem estudos que demonstram ter uma incógnita para todo mundo. Porque o Covid, Sim. ele não tem um estudo específico para assim, olha, quem teve Covid tem mais chance de ter diabetes, tem mais chance de ter algum problema respiratório. Claro, tem alguns problemas sim, nós já conseguimos, com os estudos tudo certinho, mostrar que pós-Covid as pessoas têm uma dificuldade de algumas coisas que elas não apresentavam ter. Existem estudos onde relatam que até profissionais do esporte, aí, após ter o Covid, eles tiveram o rendimento deles abaixo, 30% abaixo do que era antes de ter o Covid, relacionado à respiração, relacionado à condição física. Então, tudo isso, estudos que nós temos hoje em dia, não são concretos, porque o Covid em si, a gente não tem como chegar a um determinado fator ao qual o Covid vai causar. Quem tem Covid vai ter isso, 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 vai ter propício a isso, isso, aquilo. Não tem como. Mas, assim, o que podemos dizer é que pode sim acontecer de quem teve o Covid ter sequelas depois futuramente paralisia. Pode acontecer ou não. O Covid, igual eu falei, ele é uma incógnita para todo mundo. Então, na época do Covid, foi até bom a Rose falar, na época do Covid, ninguém dava importância antes, na verdade, para o fisioterapeuta. Mas o principal profissional que ficou responsável lá no hospital para poder manter as pessoas vivas era o fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta, nós pensamos que é só aquele profissional que fica lá para fazer, igual o povo brinca comigo, fazer massagem, fazer movimento, fazer voltar a função que a pessoa não tinha, que ela tinha para voltar a começar a fazer de novo. Mas não, o fisioterapeuta, principalmente na área hospitalar, é responsável por parte em questão de oxigenação para o paciente. Então, ele que é o responsável de montar o maquinário lá, regular tudo certinho, para ver quanto o paciente vai conseguir puxar o ar e quando ele vai conseguir jogar para fora. Então, é o fisioterapeuta que fazia isso. Então, na pandemia em diante, a da fisioterapia, ela teve um boom gigante, que eu falo. Porque muita gente começou a dar mais valor para a área. E deixou de pensar que ela é só uma área só para reabilitação, mas começou a ver que ela é uma área também que ela fala muitas pessoas na área de estar para poder no hospitalar, no caso da respiração. Porque na realidade, eu acho que o que afetou mais as pessoas que tiveram Covid foi a área dos pulmões, né? Porque o que acontece? Toda aquela pessoa que fica deitada muito tempo, você tem que trabalhar todo o corpo dela, principalmente os pulmões, né? Eu já vi pessoas aí do Covid, pessoas que estavam em cadeira de roda. Por quê? Porque ficaram sem a mobilidade muito tempo, acamados. Então, não tinha fisioterapeuta na época, não tinha a quantidade necessária para atender todos os hospitais, os enfermeiros não estavam dando conta, porque realmente foi um surto que ninguém esperava, né? Nem o Brasil, nem fora do Brasil. Como se diz, nós não estávamos preparados para esse tipo de vírus. Aí eu estou vendo uma pergunta aqui: quais são as vitaminas que a gente precisa tomar, doutor Jean, para ajudar no nosso organismo, para que a gente tenha mais resistência, tenha menos, porque geralmente a imunidade ela faz com que as pessoas elas acabam pegando qualquer vírus, qualquer bactéria, e aí o negócio vai ladeira abaixo. Então, tem alguma vitamina que a pessoa pode tomar, que ela pode procurar um profissional da saúde para ter essa informação? Sim. Existe sim a determinada vitamina que nós podemos. A gente todo mundo fala vitamina de defesa do nosso corpo. Muitas das vezes não temos que pensar em seguinte, em só tomar remédio. Eu falo. Nós temos uma vitamina, principalmente, que é questão de defesa, o nosso aí que todo mundo sabe, conhece. É o nosso sol aí também.
ela ajuda muito. Vitamina D. Sim, sim, sim. E assim, é... perdão. E assim, existe os profissionais que mexem com essa área, mas devemos salientar o seguinte, tem um conselho que eu posso dar para relacionar da vitamina, mas antes de mão, você tem que procurar um médico, um especialista, para poder perguntar para ele, porque uma pessoa que mexe na área da nutrição, ou então o próprio médico, que ele vai te aconselhar mais. Mas vamos jogar aí. Existe a vitamina de complexo B, vitamina de complexo C, vitamina D, que eu falei também. O zinco é ótimo também. Eles são principalmente importantes para o sistema imunológico. E o que seria a vitamina D? Qual que é a função da vitamina B, no caso? O que ela estimularia? Tem vitamina B que ela estimula a resposta imunológica. Tem vitamina B que ela ajuda o metabolismo de carboidrato, lipídios, proteína. Tem vitamina B que ela estimula a renovação celular, ajuda a regular a quantidade de linfócitos que tem no nosso corpo. Existe também a vitamina C, muito importante. É um antioxidante. Já ouviu falar da palavra antioxidante? Ela ajuda a combater os radicais livres e reduzir o processo anti-inflamatório, que é muito importante. Então, quem tem problemas com tendinite, sempre fala para injeção de vitamina C. É o que fala. Vitamina D, ela aumenta a imunidade inata, ela modula a resposta imunológica e adaptativa do nosso corpo. Ela também, a vitamina D, ela ativa algumas células de defesa, linfócitos que protegem contra a evasão dos patógenos. Então, qualquer tipo de vírus que chega no nosso corpo ali, a vitamina D ela vai estar atingindo. Se a pessoa tiver falta da vitamina D, essa consegue ter essas células que conseguem invadir sem nenhum problema. E o zinco, ele contribui para a produção das células de defesa, que é o linfócito T, que é a célula de defesa nossa mais importante também, que ele combate a infecção viral, no caso. Além dessas vitaminas, sempre também é importante saber que manter os hábitos alimentares é essencial, né? Porque não adianta você ir lá ficar tomando as vitaminas em si, mas a sua alimentação não é sua alimentação não é uma alimentação adequada. Então, se você não ingerir o que é bom para o seu organismo, não adianta nada se deitar jogando dinheiro fora, jogando lixo. Então, tem que ser um hábito, também ter o hábito de alimentar comidas saudáveis, beber bastante água, muita gente quer, ajuda, colabora também. Fazer atividade física, a gente fala que é importante, porque a atividade física libera hormônios que nosso corpo ajuda para tudo. Em questão de, a gente fala em imunidade, a atividade física, existem estudos onde mostram que a atividade física é importante, principalmente para hormônios que ajudam na nossa defesa. Até que pessoas que praticam exercício, elas têm menos disposição de ter uma gripe, vamos supor. Claro, eu falo, nossa, mas eu pratico exercício físico, mas mesmo se eu tenho gripe. Então, faz o teste. Deixa de praticar exercício físico para ver se a quantidade, a porcentagem de vezes, praticamente, que você vai ter em questão relacionada a uma gripe. Você vai ter muito mais gripe do que se você fizesse. Você não teria quase nada de gripe. E cuidar também o principal é da saúde mental, porque o que comanda é o daqui. Então, se a pessoa fala assim, nossa, ó... Não viu, né, Marijô? A pessoa, eu tô com coriza e começa, nossa, eu vou gripar. Se você falar que você vai gripar, você vai acabar gripando. Você vai gripar. Você está comandando o cérebro para isso. Agora eu tenho uma pergunta. Apesar, eu tenho várias perguntas, mas eu vou deixar uma aqui, porque na realidade, como você vai estar no encontro aqui, vai ter muitas perguntas. Então eu queria fazer a pergunta seguinte: no caso da menopausa, mulheres que
estão entrando na menopausa. É difícil, por quê? Porque a menopausa é um acontecimento que as mulheres, os hormônios ficam tudo doido, né? Os hormônios ficam tudo chupitando. Eu já vi mulher aqui falar que tem até vontade de matar o outro no dia que ela amanhece mais nervosa. Explica pra gente se o caso da menopausa, ele influencia algum tipo de doença, assim, psicológica, ou emocional, ou física? Tá. A gente fala que até uma coisa importante, né? Interessante também falar. É quando a mulher ela está em período e quando a mulher ela está entrando em processo da menopausa. É dois momentos que você tem que ficar longe da mulher. A gente fala. Ela, então, se existe, perdão, cortou? Você tinha falado? Eu perguntei para você se, quando a mulher está fazendo essa passagem dessa menopausa, se tem algum tipo de problema, no caso emocional ou no caso físico, sentimental, porque tem umas mulheres que entram na menopausa, elas querem chorar, outras elas querem agredir, outras elas não querem ver ninguém. Então os hormônios ficam tudo doido, né? Sim, sim. Essa parte de regulação hormonal vai de acordo com as pessoas mesmo assim. Cada mulher para cada mulher. E assim, existe, a gente fala que existe alguns impactos, né, que pode causar se as pessoas continuam com esses problemas. A gente fala, nossa, mas tem que ser tão calma, tem que continuar, mas a mulher não consegue. A gente sabe que os hormônios estão elevados, alguns ficam, alguns sobem, mas ao longo prazo, essa desregulação hormonal, ela pode ocasionar problema cardiovascular, né? Ela ocasiona problema de metabolismo e saúde mental. O que seria? Problema relacionado à cardiovascular. O estrógeno, que tem um papel de protetor, na ausência dele, ele aumenta o risco de hipertensão e doença do coração. Tá? A gente vai brincar, acaba o coração, fica tranquilo, não vai piorando as coisas. O metabolismo, essas alterações de levar, ela pode levar também a determinada resistência à insulina também. Então, problema relacionado à insulina. Então, e o aumento do colesterol. A pessoa automaticamente, o problema que ela tinha colesterol, problema de insulina, diabetes, tudo, a pessoa tem. Saúde mental, a diminuição hormonal, no caso, ela pode agravar quadro depressivo e ansiedade. Existem casos onde que as pessoas, quando elas estão no processo e quando elas estão entrando na menopausa, praticamente, elas possuem sintomas de depressão ou então de ansiedade muito elevados. Então, existe aí teria que entrar com poder trabalhar com essa pessoa, teria que entrar com um psicólogo. Eu falo, a única diferença ali, na minha concepção, que até tem até um personagem, meu, a diferença do psicólogo com o psiquiatra é que o psiquiatra pode medicar e o psicólogo só pode fazer você. Então, ambos dois, ele fala que é a mesma coisa. Mas, assim, desde então, um psicólogo sempre está acompanhado com essa pessoa. O psicólogo, na verdade, ele é uma profissão que é importante devido se a pessoa tem problemas ou não. A pessoa ela teria que fazer um tratamento com o psicólogo quando ela está nesse tipo de processo desde o começo. Então, essas coisas é muito mental também. Então, eu falo. Aí tem aquele negócio, né? A estratégia, poder lidar com a menopausa, mudança no estilo de vida das mulheres, alimentação equilibrada, vamos jogar aí ingestão de cálcio, vitamina D, ômega 3, onde toda vez fala, exercício físico, também tem que fazer fortalece, onde ajuda a fortalecer os ossos, ajuda no Normal. É normal. Exercício físico, ajuda a fortalecer os ossos também, ajuda no peso, melhora também o corpo, porque quando a pessoa, a mulher, não só a mulher, mas o homem,
quando ambos estão fazendo exercício físico, liberam um hormônio chamado ocitocina também. Então, não só a ocitocina, mas vários hormônios são liberados ali, e a ocitocina é somente o hormônio relacionado ao bem-estar, ao humor da pessoa. Controle de estresse, né? A gente fala técnicas com... Tem gente que faz meditação, yoga, pode ajudar também a colaborar. E também tem as terapias complementares, no caso aí, os fitoterápicos, né? E a acupuntura também é um caso da terapia complementar. A acupuntura ela vai ajudar a reduzir os sintomas dos vasos motores, injeção de sinais e regulagem de hormônio ali. E a pessoa também ela tem que fazer uma terapia de reposição hormonal. É sempre aconselhado. A terapia de reposição hormonal ela é indicada em casos de sintomas graves, né? Sempre por uma orientação médica. E quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Alívio de sintoma, proteção óssea e cardiovascular. Tem muitas mulheres que têm problema com a menopausa, principalmente, e tem muita perda de massa óssea, tem muitos problemas com a musculatura e com o osso. Então, pode ser de ficar mais frágeis e tudo. Então, sempre procurar um médico especialista na área. E exatamente. Cuidar. E por que, doutor? O calorão, quando fala em menopausa, já vem aquilo na cabeça. Aquele calor é falta de quê no organismo que dá esse calorão, que dá esse mau humor? Certo. Vamos pensar o seguinte, o calor na menopausa ele também é conhecido como onda de calor ou fogacho, né, que o povo chama. Ele é causado por questão de alteração dos hormônios. É normal, isso. Porque ele acontece principalmente com um hormônio chamado estrógeno. Estrógeno na mulher, tá vendo? Ele sofre a queda, esse estrógeno, e dá essa sensação de calor. Sensação de calor intensa, a gente fala aí que todas as mulheres acontecem isso, mas são em regiões, vamos liberar em regiões onde as pessoas mais sentem, pescoço, peito, cabeça. Isso também vai gerar sudorese, né? No caso, vai ter pessoas que vão apresentar vermelhidão na pele, entendeu? Na cabeça, no pescoço, essa região, porque vai ficando muito, a pessoa ficando muito estressada também, qualquer pum, ela já está morrendo de calor ali, a pessoa conversa, já está nervosa já. Aí o que eu posso falar para quê? Para poder aliviar esse calor. Muitas pessoas falam, usa roupas leves, de algodão, evita ficar em locais fechados ou quentes, bebe bastante água, principalmente água, bebe bastante água, ou então algum tipo de bebida refrescante, pode beber um suco derivado da fruta mesmo. Pratica atividade física, não deixe de praticar atividade física também, porque a atividade física ela ajuda. Se você for parar para pensar, todo momento aqui, todas as conversas sempre estou falando da atividade física. Então, a atividade física ela ajuda hormonal, ela ajuda em regulação de temperatura também. Ela ajuda também. Caminhada leve, hidroginástica também ajuda a melhorar essa queda de temperatura. Pilates também, para você poder controlar, entendeu? Aí a gente entra em alguns problemas. Evitar, ou então diminuir a quantidade de consumo de bebida alcoólica, da pessoa fumar também. Evitar comidas picantes para as amadoras de comidas com pimenta, pimentão, pimenta do reino, perdão. Pimenta do reino, evitar... Chimarrão. As gaúchas aí que adoram chimarrão. Evitar também a cafeína, que aumenta esse processo também. Alimentos chega a ser com pedaço o açúcar, evitar o açúcar também. E sempre saber como praticar algumas atividades relaxantes,
Igual eu falei da yoga, do Pilates, você também pode fazer a yoga, a meditação, sempre para poder tranquilizar e não deixar que esses hormônios, a queda do estrógeno, ele influencie no seu humor do dia a dia. Eu sei que é difícil, a gente fala, é difícil, é muito impossível, mas a gente tem que trabalhar muito isso. Inclusive, eu sempre falo uma coisa. Quando a mulher entra no processo da menopausa, ou quando a mulher entra em qualquer outro processo, cuidado dos maridos. Os maridos, meu Deus do céu, gente, o que eu faço? Porque, assim, na realidade, as pessoas, elas costumam atingir mais quem está próximo, né? Então, o que acontece? Quando eu tô brava, eu não vou discutir com a vizinha, eu vou discutir com meu esposo, que está aqui dentro. Que, na realidade, eu sempre falo, né? A roupa suja se lava em casa. Então, e na realidade existe essa mudança de humor, sim, porque eu sempre falo, né? Respira, relaxa, que vai passar. Né? Eu sempre falo, tudo passa. E assim, igual você disse, o tempo determinado da Marijô, a menopausa, doutor Jean, ela dura quantos anos? Quanto tempo? Acaba? Passa? Olha, a menopausa tem pessoas que entram no período, vamos dividir, tem pessoas que entram mais cedo, tem pessoas que entram mais tarde. Isso vai de acordo com cada metabolismo de pessoas. Tem pessoas que entram na menopausa eu já vi relatos de pessoas que entram na menopausa com 40 anos, praticamente. E tem pessoas que entram na menopausa com 60, está começando a entrar na menopausa. Isso vai de acordo com pessoa, processo. Mas ela pode acontecer entre os 45 aos 55 anos, dando início, né? E tem alguns problemas quando ela acontece antes dos 40, que é a menopausa precoce, onde tem outros tipos de tratamento que a pessoa tem que fazer, porque não é o ideal da pessoa poder estar entrando antes. Né? Muito bom. Então, gente, reposição do hormônio, procurar um especialista, comer bem, fazer exercício, né? Porque, na realidade, tudo que eu estou ouvindo você falar, eu estou sempre ouvindo atividade física. Eu estou vendo pilates, eu estou vendo massoterapia, eu estou vendo yoga, eu estou vendo... Então, quer dizer, são atividades, né, que eu acho que todo ser humano deveria ter todos os dias, né? E as pessoas sempre falam uma coisa, eu não tenho tempo. Mas você já pensou uma coisa? Quando você fica doente, aí você arruma tempo. Por que você tem que ficar doente primeiro para depois você arrumar o tempo, né? Marijô? Fala um pouco aí, Marijô. Então, está a ser muito interessante porque acabou por abordar mais um tema que eu estou a passar. Eu estou aqui na pré-menopausa, não é? E estou naquela fase em que a menstruação vai, desaparece, depois volta, e eu tenho sentido isso desses fogares. É uma coisa horrível, só quem sente é que sabe aquilo que verdadeiramente quem sente isso sabe o que é que sofre. É dormir mal, é ter calor. Imaginem, por exemplo, estar aqui -1 e eu estar cheia de calor na rua. E depois é o stress que isso causa. Por isso o doutor falou que nós devemos tentar nos tranquilizar o máximo possível, porque esse calor causa muito stress. É como se eu sinto como se a cabeça fosse explodir. Esta parte daqui para cima fosse explodir. Mas está a ser muito interessante, que sem dúvida nós precisamos de nos mexer. Tudo na vida precisa de movimento. Acabamos por perceber que se queremos crescer na vida temos que nos movimentar, se queremos ter saúde temos que nos movimentar. Tudo é movimento. E só tenho a agradecer, aprendi aqui muita coisa, mais uma vez, não é? A gente aprende sempre com quem sabe as coisas. E você é top, não é? Vai ser o encontro do Clube Mundial, acho que vai ser melhor ainda, não é? Porque com os seus conselhos, com a sua sabedoria. E simplesmente eu quero agradecer às pessoas que aqui tiveram e também quero dizer aqui, antes que termine a live,
que eu não podia deixar de vir aqui. Acho que não ia resolver eu fechar-me num canto e não falar, ou não falar sobre o assunto. A gente tem que falar sobre as coisas, até porque se nós não falarmos nas coisas, ninguém vai saber o que é que se passa. Porquê? Porque hoje sou eu não desejo isto a ninguém, mas hoje sou eu, amanhã já não sabe quem pode ser. Infelizmente está a surgir muitas pessoas com esta paralisia. Eu penso que isto também tem um pouco a ver com a imunidade. Como o doutor disse, depois do Covid muita coisa mudou nos nossos organismos e são coisas que ainda não têm comprovação, ainda não há explicação para isso. Talvez daqui a um tempo a gente possa perceber o que se passou no organismo. Mas eu não podia deixar de vir aqui, primeiro para mostrar que as coisas acontecem, mas nós temos que andar para a frente e temos que lutar pelas coisas para melhorar. E segundo também, como massoterapeuta e fazendo parte do Clube Mundial, para sensibilizar as massoterapeutas e os terapeutas que encontrem alguém neste caso ou que tenham um familiar, que tenham muita atenção quando vocês pegarem um paciente assim. Não mexam, não façam, sem perceberem realmente, procurem ajuda, procurem um médico, não mexam no rosto de uma pessoa que tem uma paralisia facial, como vocês ouviram o doutor falar. Quem não ouviu, escute desde o início que ele explicou. Não façam qualquer massagem. Uma pessoa com paralisia facial não pode levar os mesmos gestos que nós fazemos quando fazemos uma massagem normal. Portanto, se você tiver um paciente ou se alguém me procurar, faça as coisas com toda a responsabilidade do mundo. Procure que a pessoa traga um laudo médico, fale com médicos, procure um fisioterapeuta, alguém que saiba mais e que lhe possa dizer: você pode fazer isto ou não pode fazer isto. E quando eu falo da paralisia, eu falo de tudo o resto. Não façam massagem só por fazer. Procurem profissionais. Protejam-se, principalmente. Protejam-se primeiro para vocês não tocarem numa pessoa e poder agravar algum sintoma. E compartilhem esta live, porque muito mais pessoas de certeza estão a passar pelo mesmo que eu, outras piores do que eu. Eu, graças a Deus, eu consigo falar, com alguma dificuldade, mas consigo. E estou aqui para ajudar todos vocês e para me ajudar a mim própria, porque não resolve a gente se esconder. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, não tenho problema nenhum. Logicamente que se vocês me perguntarem: estás a levar isso de boa? Estou. Se fosse há um tempo atrás, eu não levaria isto de boa. Provavelmente estaria deprimida, estaria: ai meu Deus, agora vou ficar assim. Não. E também é assim, não tem muito como eu ficar triste. Porquê? Porque tenho a Maria ao pé de mim que todo dia ela me faz rir. Ou seja, ela faz caretas, ela tira sarro e a gente acaba por se rir. Eu acho que nestes dias eu já me ri para o ano inteiro quase. Portanto, façam isso. Encarem as coisas com naturalidade. Nada acontece por acaso. O nosso corpo manda sinais. Provavelmente o meu já mandou alguns e eu não ouvi. Por isso a gente tem que se cuidar. Talvez este seja mais uma vez o meu corpo a dizer assim: filha, tens que mudar alguma coisa. Ou tens que lutar para mudar as coisas. Portanto, realmente eu tenho uma Maria do lado. Se toda a gente tivesse uma Maria do lado, o mundo era muito mais bonito. Mas eu sou suspeita para falar, mas é verdade. Eu não tenho como dizer o contrário. E vocês, mais uma vez, tenham atenção ao que fazem. Todos nós gostamos de ser massoterapeutas, todos nós gostamos da nossa profissão, mas tem que haver responsabilidade. Porque maus profissionais existem em todo lado. Mas aqui, no Clube Mundial, nós queremos e lutamos para que vocês sejam as melhores, com consciência, sem durar a pílula, porque a gente não pode achar que vai fazer milagres, porque ninguém faz. Acho que o
O único que tem essa possibilidade de fazer milagres é Deus. Nós não. Portanto, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Gostaria que compartilhassem essa live para mais pessoas, porque acredito que neste momento existem muitas pessoas aí com o mesmo problema e com outros problemas que foram falados aqui, que a tendinite do glúteo, que eu também tenho, e é uma coisa dolorosa. E também acabámos de falar em Covid, falámos em vitaminas e falámos em menopausa. Portanto, é isso. Era só isto que eu queria falar antes da live terminar. E já falei um monte outra vez. Mas como eu tenho que fazer ginástica, a gente conversa. Você tem que falar, Marijô, tem que falar, porque tem que falar, tem que sorrir, né, doutor Jean? Tem que continuar a vida, não é entrar num cantinho, num quartinho e falar assim, não, porque a mulher é muito vaidosa. Querendo ou não, a mulher é muito vaidosa. Então, quer dizer, se trancar não é o melhor remédio, não é, doutor? É claro, óbvio. Sempre tem que falar que está com disposição para poder fazer tudo. Nunca fica recuado, porque você não vai deixar de fazer alguma coisa porque você se sente mal. Você não é diferente de todo mundo, sabe? Você pode ser até diferente em si, mas tem que saber que você é uma pessoa onde você tem que se amar, entendeu? Ao invés de pensar nas ideias que as pessoas vão ter de você naquele local, naquele ambiente. Então, ou então aquele problema que você esteja passando. Então, você tem que mostrar para você mesmo que você é superior a tudo. Então, não fica recuado, não deixa de fazer uma coisa por conta de problema. Encara as coisas como se fosse de bênçãos, de gratidão. Então, tudo que nós estamos até hoje foi porque você lutou e você não pode deixar tudo aquilo que você fez até hoje voar assim, ao nada. Então, continua fazendo. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, continua fazendo do mesmo jeito. Nunca fica parado, nunca estagna. Então, pé para frente e sempre dê o melhor de vocês. Bom, eu quero agradecer a todo o pessoal que estava na live, gente. Eu sempre falo uma coisa, com o Clube Mundial dos Massoterapeutas sempre tem novidade, né? E no meu Café com Rose também a gente sempre tem novidade, né? Agora com esse encontro das 50 mais, as novidades estão aí, ó. Das pessoas que vai estar com a gente vai ser o Dr. Jean Michel, que é fisioterapeuta, porque essa junção, ela realmente é uma junção maravilhosa do fisioterapeuta. Quero agradecer a presença de todos. Marijô, obrigada por você estar aqui se mostrando, porque tem pessoas que se escondem, né, atrás da doença para não querer mostrar que tá com a boca torta, que está sem sorriso, né? Então, isso é muito importante. E agradecer por você também, doutor Jean, por esse tempinho que o senhor perdeu e que nós ganhamos muito, que na realidade, eu sempre falo, né? São conhecimentos, você está mostrando o seu trabalho, as massoterapeutas estão mostrando o trabalho delas, e isso é muito bom. Então, agradeço de coração a presença de vocês, obrigado para quem compartilhou a live, e eu espero que a gente tenha muitas ainda, mas não só sobre doença, mas sobre dificuldade que as pessoas têm de acreditar nelas mesmo, né, doutor Jean? Porque, na realidade, a gente precisa estar bem. Eu sempre falo, né? Quando você repete uma frase ruim várias vezes, a coisa acaba ficando ruim, né? Então, quando você repete palavras boas, né? Você acaba entrando nesse mundo. Então, muito obrigado por estar aqui na live, para bater esse papo com a gente. E o encontro está aí. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar na rede social também, sabe? Alguma orientação, se tiver fazer uma teleconsulta também, é só falar também. Tá bom, gente. Obrigada por quem entrou na live, obrigado por compartilhar, obrigado por assistir. Marijô, beijo no coração. Filho. Beijo grande. Beijo. Obrigada, doutor, também pelas suas palavras e pelo seu conhecimento. Até breve. Então tá bom, gente. Tá vendo? Aqui a gente tem novidade todos os dias, né?
A gente está sempre conversando com vocês e botando vocês a par das dificuldades da vida real. Porque eu tenho tendinite no glúteo e sei que dói muito. E o que acontece? O tape também é muito bom, né? E as massoterapeutas também usam muito, igual os fisioterapeutas, né, doutor? Então, é maravilhoso ter esse conhecimento, agregar valores no que você faz, né? Agregar valores na forma com que você atende os seus pacientes, né? Eu acho muito interessante. Então, agradeço de coração por essa hora maravilhosa que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Falou, gente. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Oi? Olha a colaboração aqui com o Fora da Caixinha e com o Clube Mundial. Ah, tá, vou colocar, pode deixar. Sim. Beijo a todos. Obrigada, até a próxima. Beijo. Vou colocar você de colaborador também, tá, doutor Jean? E aceita aí para nós.